quais seriam esses componentes mais utilizados nesses cremes de combinação fixa? A gente tem para diversas patologias, né? Na acne a gente tem muito, e são combinações que a gente gosta, que são eficientes. As combinações de adapaleno com antibiótico, as combinações de adapaleno com peróxido, com retinoides. Mas outras patologias que a gente tem propostas, né, de combinações, principalmente nas dermatofitoses, Isso. são combinações que são um pouco mais perigosas e que a gente tende a não utilizar tanto. Isso. De uma maneira geral, nessas combinações que a gente tende a ter mais ressalva, são aquelas pomadas que têm 3, 4 ativos, né, que são essas que eu comentei, que tem um corticoide, um antibiótico e um antifúngico. Existem diversas no mercado, né, genéricas ou não, né, e similares, mas que combinam frequentemente um corticoide de alta potência, um antibacteriano, um antifúngico e às vezes algum bacteriostático, outro similar. Então, essas são combinações muito comuns e a gente vai citar que ativos fazem parte principalmente dessas combinações fixas, né? Uhum. E aí, quais seriam esses, Luiz? As drogas, digamos assim, principais? Bom, começando pelo corticoide, a gente tem principalmente o uso de corticoides de alta potência. Geralmente a betametasona é a mais comum. Dipropionato, né? Dipropionato de alta potência. A gente sabe que temos 2 tipos de betametasona, né? Os principais, o valerato de betametasona, que é classificado comumente em veículo de creme como um corticoide de média potência, e o dipropionato de betametasona, que tem uma potência superior. Então, a maioria das combinações fixas leva esse dipropionato de betametasona considerado um corticoide de alta potência. Isso termina sendo muito atrativo, porque um corticoide de alta potência, qualquer que seja a dermatose que a gente usar ali por 2, 3 dias, a primeira semana, a gente vai ter uma melhora considerável. Se essa melhora vai se manter ou não, aí vai depender do que era o processo de base. Isso. Então, eles terminam usando muito esses corticoides de alta potência para dar um alívio sintomático rápido e atrair o público para essas medicações. Isso, com a falsa sensação de eficácia, né? Isso. Então, o paciente muitas vezes tem um alívio imediato de uma dermatose subjacente, seja ela uma infecção fúngica, bacteriana ou realmente um eczema, uma irritação. Mas como esse corticoide, de forma geral, vai atuar reduzindo a inflamação, o paciente tem uma sensação de ter acertado, de que essa pomada foi realmente efetiva e milagrosa, e muitas vezes ele não tem orientação por quanto tempo deveria manter, se deveria suspender aquele ativo e se aquilo foi realmente adequado. Passando um pouquinho agora para os antibióticos, a grande maioria a gente vai ter principalmente combinações com a gentamicina e com a neomicina. A gentamicina, até que a gente acha muitos usos no dia a dia na dermato, né? É uma medicação tópica que a gente gosta bastante de utilizar. Já a neomicina não é o mesmo caso. A neomicina, ela é um antibiótico tópico que, junto com a bacitracina, ela está ali figurando entre os 10 causadores de dermatite de contato, né? Dos 10 maiores causadores, a gente tem 2 antibióticos que são justamente a neomicina e a bacitracina. Então, a gente vai ter essas pessoas utilizando para outras patologias que não infecções, então elas teoricamente nem precisariam estar sendo expostas àquele antibiótico. Isso. E além disso, elas ainda vão ter o risco de desenvolver uma dermatite de contato, que vai ainda confundir o dermatologista que for avaliar depois, porque a gente vai ter o processo de base, a gente vai ter a eczematização, né, a dermatite de contato por conta da neomicina. Isso. E a gente chama a atenção que o cuidado com a neomicina não é um questionamento simplesmente de eficácia, né? Ambos são aminoglicosídeos, então tem uma alta cobertura sobre bactérias da flora da pele. Então tem, teoricamente, uma eficácia antibiótica, mas um risco de sensibilização cutânea muito alto. E especialmente no uso crônico e prolongado. Não é à toa que a gente, né, atende, né, Luiz, diversos pacientes com úlcera crônica que frequentemente infectam, ou lesões de picada de inseto, que são frequentes e recorrentes. Então, o paciente fica usando aquela medicação tópica de forma prolongada e muitas vezes ele verificou uma eficácia no início. Ah, doutora, funcionava nos primeiros meses, funcionava. Agora não parece que não está andando bem, tá essa vermelhidão na minha perna, né? Pacientes com úlcera de Stase ou com eczema de Stase e acaba aquilo ali sendo um fator sinérgico para a irritação local. Né? E aí não é um preconceito com a neomicina, porque muitas vezes
essa presença da dermatite em contato é real, mas do ponto de vista de saúde pública, muitas vezes é a medicação que é disponibilizada. Sim. Então, a gente tem que estar atento para esse risco e para a necessidade de troca da medicação se for necessária. Inclusive, a neomicina é uma medicação que me marca muito, porque eu aprendi o que era uma dermatite de contato, um eczema agudo, num caso, né, que a gente via nas sessões iconográficas de uso de neomicina. Eu me lembro até hoje, era uma cicatrizinha de blefaroplastia, que tinha lá eritema, microvesículas, e tinha sido o uso de neomicina como antibiótico profilático, enfim, após a cirurgia, né, para fazer o curativo. Isso. Então, até hoje, me marca muito essa questão de neomicina e a dermatite de contato. Isso, e é a realidade. Então, assim, ela pode ser utilizada e quando for utilizada especialmente isolada, porque se houver irritação ou qualquer efeito colateral, a gente vai saber a que ativo aquilo corresponde, né? Qual foi o problema que aconteceu. Mas ela combinada com o corticoide vai começar a misturar. Combinada com outro antifúngico vai confundir ainda mais, né? O dermatologista. Então, além dos antibióticos, que outros ativos, né, que a gente vê frequentemente combinados, né, nesse tipo de creme ou pomada, Luiz? E o terceiro tripé, né, geralmente que a gente pensa nesses tipos de combinação de antifúngico, geralmente cetoconazol, mas a gente tem alguns até que combinam 4 ativos ao invés de 3. Aí geralmente eles combinam 2 tipos de antifúngico, que é o cleoquinol e o tonaftato, que são medicações que são eficientes quando usadas de forma isolada. Vão tratar ali uma tinea pedis interdigital, vão tratar uma tinea cruris, uma tinea corporis, né? A gente sabe que são medicações efetivas. Só que em combinação com o corticoide, a gente vai ter a diminuição da reação inflamatória, a diminuição da imunidade local ali da pele e a gente tem uma diminuição da eficácia do antifúngico. Isso, então tem um poder aí paradoxal, uma ação paradoxal, né? O paciente tem um alívio pela redução do processo inflamatório pela presença do corticoide, mas ao mesmo tempo ele está favorecendo a proliferação fúngica por uma imunossupressão localizada, né? Então fica aquela sensação da inflamação está pior, mas a infecção fúngica a inflamação está melhor, né? Mas a infecção fúngica é com a maior probabilidade de disseminação. E é uma rasteira que a gente leva muitas vezes, né? Muitas vezes. Porque cria o que a gente chama de tinea incógnita. Isso. Que a gente tem aquela tinhazinha clássica das bordas ativas que a gente identifica facilmente e trata facilmente. Isso. Mas com o uso do corticoide fica aquela lesão estranha que a gente inicialmente não identifica muito bem o que é e termina se tornando um desafio, né? Um desafio diagnóstico até, inclusive terapêutico. Eu tive uma paciente recentemente que tinha uma tinea na perna e ela vinha usando essas combinações triplas aí com corticoide há 3 anos. Aí ela usava, melhorava, quando ela parava, retornava a lesão. Isso. E a gente atendeu ela lá no HC e a gente precisou de 1 ano de medicação oral para a gente conseguir tirar toda essa tinea incógnita dela, que era praticamente a perna inteira. Então, a gente chama de tinea incógnita aquela tinea que não tem apresentação clássica, muitas vezes pela redução inflamatória, pelo uso prolongado de corticoide. Isso. Então, aí é um desafio dar o diagnóstico e o segundo desafio é convencer o paciente de que aquela medicação é que acabou piorando o quadro e dificultando todo o tratamento que poderia ser resolvido em 30, 40 dias, muitas vezes. Né? Então, é um desafio convencer, porque muitas vezes na suspensão dessas drogas, dessas combinações, naturalmente vai ter um processo inflamatório rebote pela retirada rápida do corticoide tópico e o paciente vai ter uma irritação local, né? Muitas vezes ardor, queimou e ele vai dizer, doutor errou. Tem alguma coisa errada, eu estava melhor antes. E aí tem que ter um convencimento, muitas vezes até uma troca para medicação oral, porque às vezes a área fica muito sensível, né? Muitas vezes a gente vai optar, né? Um creme de barreira local, um antifúngico local menos irritativo e até oral para evitar tanta mistura numa área já tão irritada. Isso.